Silêncio, por gentileza, no estúdio. Oi, oi. E voltamos mais uma vez ao estúdio do Pensar Brasil. E olha, o finalzinho deste evento tem trazido várias autoridades, políticos, para prestigiar e abrilhantar ainda mais o nosso evento. E estamos aqui com o deputado federal David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, que veio trazer suas contribuições também para o Pensar Brasil. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Deputado, fala para a gente, como é que tem sido o cenário político atual? Qual a sua avaliação do que a gente tem vivenciado, dos nossos percalços, gargalos e, por que não dizer, dificuldades até econômicas? Olha, o cenário político e econômico do nosso país está completamente devastado. A população anda perdida e morrendo de fome nos interiores e nas cidades do país. A gente passa por uma crise muito profunda política nos últimos anos que precisa ser sanada de alguma forma, não só com o movimento da eleição, mas também com a população sendo participativa mais ativamente na política brasileira. Bolsonaro é o que significa de pior que já aconteceu na presidência e a política brasileira. Nós somos uma chacota no exterior. A gente não tem investimento, a indústria saiu do país. A gente passa por momentos muito difíceis e muito complicados para o nosso país agora no momento. E eventos como esse, o Pensar Brasil, que propõem e tem por premissa trazer um novo ponto de vista, uma nova estratégia e também desconstruir as ideias que talvez estejam enraizadas, podem contribuir de alguma forma também para evoluir e construir uma nova política? Sem sombra de dúvidas, eu acho que espaços como esse, a gente só tem ganhos onde a gente tem a participação do terceiro setor, do setor privado e do setor público, são espaços onde a gente consegue ter uma sinergia e trazer de volta para a sociedade produtos que a sociedade possa usufruir. Eu acho que daqui vão sair grandes ideias, grandes projetos que vão ser implementados, que vai poder formatar, melhorar, aquecer e trazer uma economia mais forte para o nosso país e para o nosso estado, com certeza. Perfeito. E em relação ao trabalho, um dos principais temas do evento do Pensar Brasil é discutir trabalho, desenvolvimento e, obviamente, o futuro. Qual a sua avaliação sobre isso? O que precisa melhorar no país para que alcancemos aí uma igualdade de oportunidades entre homens, mulheres, entre todo mundo? Olha, essa é uma questão que eu acho que ela é primária hoje em dia. A falta de trabalho e trabalho qualificado, de carteira assinada, é um drama que todo brasileiro está vivendo. A gente tem milhares de pessoas que estão aí à margem da miséria e também estão aí trabalhando em várias áreas sem carteira assinada. Eu acho que a gente precisa trabalhar com ideias que a gente possa construir. Eu acho que a base disso é uma educação de qualidade para a população, ter uma entrada e estabilidade para essas pessoas, para terem um ensino qualificado, e também fazer uma sinergia, como eu falei, do terceiro setor com o setor privado e com o público. Porque a gente tem uma forma que pode funcionar muito bem para que a gente possa desenvolver a população. O que acontece hoje em dia é que a gente não tem esse investimento. Para poder a gente gerar trabalho, a gente precisa de investimento, a gente precisa ser um mercado atrativo. O Rio de Janeiro é muito conhecido como um mercado de turismo, a gente tem bastante serviço prestado aqui, mas a gente precisa prestar atenção em quais tipos de trabalho que a gente vai estar apresentando para a população. Então, eventos como esse, que traz novas propostas, de novas ideias, de empregabilidade para a população que está muito na miséria, é de suma importância, porque se a gente pensa em todos os trabalhos hoje que a gente tem em desenvolvimento, o povo brasileiro é um povo criativo, a gente tem um trabalho enorme com a internet, um desenvolvimento de jogos, de software. Aqui a gente pode fazer um polo enorme. O Brasil é um dos países que mais consome internet, que mais consome produtos, aplicativos, que tem uma criatividade absoluta que a gente pode investir numa mão de obra qualificada, que a gente possa fazer com que a gente vire um país de ponta de futuro, de produção, de ponta de inteligência, de aplicativo, de internet. Fora isso, eu acho que a gente tem que ter um investimento muito massivo nos estados.
Hoje a gente está com uma renda por capita por estado que tem um declínio enorme. Obviamente, a gente vê as políticas, o teto de gastos e todas as coisas que aconteceram nesse período, inclusive a pandemia, faz com que o pequeno, o grande e o médio empresário não tenha capital para poder ser investido. A gente precisa de incentivo para que isso aconteça, para que a gente possa gerar mais trabalhos e a gente consiga envolver isso. Fora isso, a gente precisa que o governo invista em infraestrutura. Por quê? Porque se o governo começa a contratar as pessoas, melhora a infraestrutura da cidade, a gente chama mais empresas para cá, porque a gente tem uma infraestrutura que a gente vai ter mão de obra qualificada por causa da educação, a gente vai ter uma estrutura onde as pessoas vão estar podendo caminhar, passear, entrar na cidade, sair da cidade, dos polos econômicos que a gente quer ter. Então, assim, eu acho que é uma triade, são várias coisas e várias situações que a gente precisa estar fazendo isso. E investimento, né, nessa parte do dinheiro para os estados é de extrema importância, porque você contrata os trabalhadores daquele local, você melhora pistas, você melhora saneamento básico, você melhora isso tudo. É investimento para a população que consegue usufruir daquilo ali, mas também você gera renda com o trabalho que você está fazendo mão de obra dentro das cidades. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e também como a gente vai trabalhar com as nossas estatais que a gente tem aí, que estão sendo privatizadas, e como a gente vai manter o trabalho para milhões e milhares de brasileiros que ainda estão sofrendo com todo esse declínio político que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Perfeito. Muitíssimo obrigada, deputado. Estivemos agora entrevistando o deputado David Miranda, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PDT do Rio, que trouxe suas contribuições aqui para o Pensar Brasil. E a gente vai ficando aqui, daqui a pouco a gente volta com mais algumas entrevistas. Até mais. Obrigado. Obrigada, deputado.